Olá, sejam todos muito bem-vindos. E o canal, então, ele já entrou em clima de Páscoa. Hoje nós vamos iniciar o passo a passo desta linda cesta em formato de coelhinho. Pode parecer que a Páscoa ainda está longe, mas para quem vai produzir essas peças aqui para vender, já está na hora de começar. Então, essa cestinha aqui, ela pode ser usada tanto para colocar os doces para as crianças aqui dentro, como também para decoração. Vamos à lista de materiais? Então, para confeccionar essa peça, a gente vai precisar de linha amigurumi, nesse amigurumi pelúcia. A gente vai utilizar as cores 7569, que é um tonzinho de marrom, e a cor 1112, que é esse tom aqui de um amarelinho bem clarinho, um tom de creme mais ou menos. A gente vai precisar também na linha amigurumi normal daí, um pedacinho da cor 8990, que é o preto, e um pouquinho da cor 3131, que é esse rosinha. Então, nessas duas cores aqui do amigurumi normal, é um pedacinho bem pequeno mesmo, só para alguns detalhes. Nós vamos precisar também de um par de olhos com as travinhas de segurança. Esse aqui, então, ele tem 8 milímetros, esse olho. Nós vamos precisar de fibra siliconada para o enchimento e ainda vamos utilizar agulha de crochê 3 milímetros, marcador de pontos, agulhas de tapeçaria e tesoura para os arremates. Vamos iniciar a confecção da peça, então? Vamos iniciar, então, o trabalho fazendo o cesto. Para fazer o cesto, então, eu vou pegar a minha linha na cor 7569, nesse marronzinho, e vou fazer um anel mágico. Eu vou pegar o fio, seguro ele por dentro da mão, passo por trás dos dedos, volto aqui na frente e cruzo e levo ele lá para trás. Vou, então, colocar minha agulha por baixo do primeiro, puxar o segundo e fazer uma laçada para prender o anel mágico feito. Dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feitos os 6 pontos baixos, eu vou fechar o meu anel mágico. Então, vou pegar a ponta solta e vou puxar ela até deixar bem fechadinho esse anel. E vamos, então, para a segunda carreira. Na segunda carreira, essa linha do início do anel mágico, eu vou trabalhando com ela por dentro dos pontos, para já ir fazendo o arremate dela. Então, na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, ou seja, em cada um dos 6 pontos da carreira anterior, nós vamos fazer 2 pontos baixos. 1 e 2 no primeiro. A partir daqui, eu vou começar a marcar o meu início de carreira para eu não perder. Então, fiz os 2 primeiros e vou seguindo fazendo 2 pontos baixos em cada um dos pontos de base até chegar no final da carreira. Finalizei, então, a segunda carreira, tenho agora um total de 12 pontos baixos. Vamos desmarcar o ponto e vamos para a terceira carreira. Como eu já trabalhei essa ponta por baixo de toda a segunda carreira, eu já não preciso mais trabalhar ela, já tá bem arrematada aqui. Na terceira carreira, nós vamos seguir a seguinte sequência. A gente vai fazer um ponto baixo no primeiro ponto, já vou marcar ele aqui. No próximo, eu vou fazer 2 pontos baixos, fazer um aumento. E a gente vai seguir fazendo um ponto baixo e um aumento até o final da carreira, ou seja, por 6 vezes. Vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês.
Finalizei então a terceira carreira, tenho agora 18 pontos baixos. Vamos dar início então na quarta carreira. Na quarta carreira, a gente vai iniciar fazendo 2 pontos baixos, 1 e 2. Eu marco o primeiro ponto para não perder o início da carreira. E no próximo ponto eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. E eu vou seguir nessa sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda essa carreira, ou seja, por mais 5 vezes. Vou fazer as minhas aqui e já retorno com vocês. Concluí então a quarta carreira, tenho agora 24 pontos baixos. Na quinta carreira, a nossa sequência vai ser 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Então, vamos lá. 1, 2. Marco o primeiro ponto. 3. No próximo, um aumento. E sigo nessa sequência até finalizar a carreira. Vou finalizar a minha aqui e já retorno com vocês. Terminei a quinta carreira, tenho agora 30 pontos baixos. Na sexta carreira, nossa sequência vai ser 4 pontos baixos e um aumento. Repito isso por 6 vezes também. Então, fiz 2 aqui, marco o primeiro ponto, 3, 4, no próximo, um aumento. E sigo dessa forma por toda a carreira. Quando eu finalizar a minha, eu retorno com vocês. Sexta carreira finalizada, tenho agora 36 pontos baixos. Carreira número 7 agora, a sequência será 5 pontos baixos e um aumento, repito isso também por 6 vezes. Então, fiz 2 pontos aqui, marco o primeiro, 3, 4 e 5. No próximo, um aumento. E a gente vai seguindo desta forma, fazendo sempre a cada carreira um ponto baixo a mais entre os aumentos, até a gente chegar no tamanho desejado para o fundo da cestinha. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês para contar quantas carreiras que eu fiz e com quantos pontos que eu fiquei nessa última carreira. Já retorno com vocês. Bom, voltei aqui. Então, eu parei aqui na 10ª carreira. Então, fiz 10 carreiras de aumentos. Eu tenho um total de mais ou menos 12 centímetros de diâmetro aqui da minha cestinha. Eu tinha parado com vocês na carreira número 7, né? Então, na carreira número 7 foram 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Carreira número 8, 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Carreira número 9, 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E na última carreira aqui, a carreira 10, foram 8 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Eu tenho, então, aqui no final, 60 pontos baixos. A partir daqui, então, eu vou começar a subir com a minha cestinha. Então, a carreira número 11 agora, ela vai ser de ponto sobre ponto, só que eu vou pegar apenas pela alcinha da frente de cada um dos pontos. Então, ele tem as 2 laçadinhas dele aqui, ele fica um pouquinho difícil de ver por ele ser peluciadinho, mas eu vou pegar só uma delas e vou fazer. Então, vou seguir por toda a volta, fazendo um ponto baixo em cada um dos pontos da carreira, só que eu vou pegar só por essa alça da frente. Então, já fiz 2 aqui e vamos, então, dando sequência. Ele tem que finalizar com 60 pontos baixos também. Eu vou fazer a minha carreira aqui, e assim que eu chegar no finalzinho da carreira, eu retorno com vocês para a gente dar sequência na peça. Finalizei aqui, então, a carreira número 11.
Também tenho nela, então, 60 pontos baixos e fiz todos eles pegando apenas pela alcinha da frente. Dá pra ver na parte de trás o detalhezinho que ele ficou aqui da alcinha que a gente deixou. A gente vai seguir agora subindo com o cestinho. Então, para isso, a gente vai continuar fazendo apenas ponto sobre ponto, só que agora pegando nas duas alças normalmente. E a gente vai subir por aproximadamente 6 carreiras. Então, todas elas apenas ponto sobre ponto, cada uma delas com 60 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas aqui e já retorno com vocês para a gente fazer o acabamento do cestinho. Dá para ver ali que ele já vai começar a subir. Eu vou fazer as minhas carreiras aqui e já retorno com vocês. Fiz, então, por 6 carreiras, da carreira 12 até a carreira 17, apenas ponto sobre ponto, ou seja, cada uma dessas carreiras com 60 pontos baixos. E ele já ficou aqui, então, com uma altura de uns 3 centímetros, mais ou menos. Já tá numa boa altura. Se você quiser, pode fazer mais algumas carreiras, mais 2, 3, 4 carreiras, para ficar um pouquinho mais alto, né? A gente já pode, então, finalizar e ir para a última carreira do acabamento. Na carreira do acabamento, então, a gente vai trabalhar no sentido contrário. A gente vai fazer uma carreira de ponto caranguejo. Então, vamos iniciar aqui. Então, eu puxo a laçada. Eu retorno no ponto anterior, onde eu estava, puxo a linha e finalizo o ponto. Esse é meu ponto caranguejo. Então, tô com a laçada na agulha, entro no ponto anterior, puxo a linha e faço um ponto. E vou seguindo assim até o final da carreira, ou seja, no final da carreira eu vou ter um total de 60 pontos caranguejos também. Não vou fazer aumentos nem diminuições, só um caranguejo para cada um dos pontos de base da carreira anterior. Então, ele vai ficando com esse detalhezinho no acabamento. Eu vou fazer por a minha volta aqui, quando eu chegar aqui no finalzinho, eu retorno com vocês para a gente fazer o fechamento da carreira e arremate desta peça. Cheguei aqui, então, ao final da carreira. Tiro o meu marcador. Vou fazer, então, aqui um ponto baixo nesse último ponto. E para a gente finalizar, eu vou fazer mais uma aqui no que seria o primeiro ponto da carreira. Finalizo, posso cortar a linha, deixo um pedacinho pro arremate. Eu vou puxar essa linha aqui, então, deixei o último ponto dessa forma. E eu vou entrar com a minha agulha de trás para frente aqui, para puxar esse fio para a parte de trás. Vou ainda, para fazer o arremate, para ele ficar bem parecido com o ponto normal, vou inserir minha agulha de trás para frente, vou sair aqui em cima, onde esse ponto foi finalizado, né? E vou puxar ele aqui para dentro. Opa, acho que eu enrosquei aqui. Isso, puxo a linha e tá feito, então, o arremate aqui desse último ponto. Agora, eu só escondo essa linha da finalização e essa linha aqui do começo, e eu tô, então, com o meu cestinho para onde a gente vai fixar depois o coelhinho, pronto. Então, aqui está. Como eu falei, você pode fazer, como eu falei ali no comecinho, você pode fazer o cestinho do tamanho que você quiser. Então, eu fiz com até 60 pontos baixos na base. Se você quer ele um pouco maior de tamanho, você pode ir seguindo, fazendo aumentos até ficar no tamanho desejado. Mesma coisa para a altura. Na altura eu fiz 6 carreiras de ponto sobre ponto, mas você pode fazer quantas você quiser, caso queira que ele tenha, ao invés de 3 centímetros, 5, 8, enfim, para ser uma cestinha maior, tá ok? Vamos então agora começar com
o coelhinho. Vamos começar então a confecção do coelhinho pelas orelhas. Então, para iniciar as orelhas, eu vou pegar a minha linha na cor 1112, esse amarelinho. Vou segurar a ponta da linha na frente, vou cruzar por 2 dedos, passar por 2 dedos, cruzo aqui na frente, viro minha mão, passo a agulha por baixo do primeiro, puxo o segundo e fecho um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feitos os 6 pontos baixos, eu fecho esse meu anel mágico bem firme e vou então agora para a segunda carreira. Na segunda carreira, eu vou fazer uma carreira de aumentos e já vou ir guardando, escondendo esse fio por baixo dos pontos para fazer o arremate dele. Então, uma carreira de aumentos, em cada um dos 6 pontos, vou fazer 2 pontos baixos. Então, vou começar aqui 1 e 2 no primeiro. E continuo fazendo 2 pontos baixos para cada um dos pontos da carreira anterior. Finalizo então aqui a carreira número 2 com 12 pontos baixos. A terceira carreira agora, a gente vai fazer apenas ponto sobre ponto. Então, a terceira carreira também vai ter 12 pontos baixos. 1 e 2, marco o primeiro ponto e sigo fazendo ponto sobre ponto até finalizar a carreira número 3. Então, finalizei a carreira número 3, tenho 12 pontos baixos. Na carreira número 4, agora, a gente vai fazer aumentos novamente. Então, qual que vai ser a nossa sequência nessa carreira número 4? A gente vai fazer um ponto baixo. Já vou marcar ele para não perder o início da carreira. E no próximo, vou fazer um aumento. Então, 2 pontos baixos no segundo ponto da base. E vou seguir nessa sequência de um ponto baixo e um aumento por mais 5 vezes, ou seja, por 6 vezes nessa carreira, até finalizar ela com 18 pontos baixos. Termino, então, a carreira número 4 com 18 pontos baixos. A carreira número 5 agora vai ser mais uma carreira de ponto sobre ponto apenas. Então, a carreira número 5 também vai ter 18 pontos baixos. Eu vou fazer os meus 18 pontos aqui e já retorno com vocês. Finalizei a carreira número 5. Carreira número 6, agora vamos fazer aumentos novamente. Na carreira número 6, agora, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento e vai repetir essa sequência por 6 vezes até finalizar a carreira. Então, eu vou fazer as minhas 6 sequências aqui de 2 pontos baixos e um aumento e já retorno com vocês. Sexta carreira finalizada, tenho agora 24 pontos baixos. A sétima carreira, mais uma vez, vai ser uma carreira de ponto sobre ponto. Ou seja, aqui nessa sétima carreira, eu também vou fazer 24 pontos baixos. Eu vou dar sequência na minha carreira número 7 aqui e já retorno com vocês. Carreira número 7 finalizada, também tenho 24 pontos baixos. Vou agora para a carreira número 8. Carreira número 8, a gente vai fazer diminuições. Então, nessa carreira número 8, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E a gente vai repetir essa sequência por 6 vezes até o final da peça. Então, esse fio, que ele é um pouco mais peludinho, pode ficar um pouquinho complicado para você enxergar aqui na hora de pegar uma alcinha de cada. Mas o fio é bem liso, bem delicadinho, a agulha desliza facilmente aqui e você consegue fazer a diminuição sem maiores problemas, tá? Então, já fiz a minha primeira sequência, vou fazer isso por mais 5 vezes. Assim que a minha carreira número 8 tiver concluída, eu já retorno aqui com vocês para a gente ver a carreira número 9.
8ª carreira concluída, então agora eu volto a ter 18 pontos baixos. Carreira número 9, também faremos diminuições. Nessa carreira número 9, a sequência será um ponto baixo e uma diminuição, e eu repito isso por 6 vezes. Então, fiz um ponto baixo, próximos 2, pego uma laçadinha de cada um dos 2 pontos e faço meu ponto baixo. Próximo, um ponto baixo e mais uma diminuição. Sigo assim até o final da carreira. Vou fazer o meu aqui e já retorno com vocês. Finalizei aqui a carreira número 9. Tenho agora 12 pontos baixos. Eu vou fazer agora a 10ª carreira. Nessa 10ª carreira, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Ou seja, aqui na carreira número 10, eu também vou ter 12 pontos baixos. Vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês. Finalizada a carreira número 10, agora eu vou dobrar a minha peça pelo meio e vou fazer pontos baixos unindo as duas partes aqui para finalizar a peça. Então, não vai enchimento nas orelhas. Só faço alguns pontinhos aqui unindo os dois lados da peça e tá finalizada a orelha do coelhinho. Já posso puxar o fio e arrematar. Então, finalizado o último ponto, deixo uma sobrinha de linha para costurar e já posso arrematar a minha peça. Dou forma para a orelhinha, para ela ficar dobradinha, e faço 2 peças exatamente iguais. Então, feitas as 2 orelhinhas, vamos para a próxima parte, que agora vai ser a cabeça. Então, a cabeça também com a linha 1112. Faço aqui também o anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o meu anel mágico. E agora, na segunda carreira, a gente vai fazer a seguinte sequência. Já vou também deixando a linha do anel mágico por entre o ponto para ir fazendo o arremate. Então, a sequência vai ser um ponto baixo. Já vou marcar ele aqui. E no próximo, um aumento. E vou repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, já tô na segunda vez. No próximo, um ponto baixo. E no último pontinho da carreira anterior, eu faço um aumento. E finalizo, então, a carreira número 2 com 9 pontos baixos. Na terceira carreira, a nossa sequência vai ser 2 pontos baixos, 1 e 2, marco aqui o primeiro ponto, e no próximo eu faço um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Repito essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento também por 3 vezes. E finalizo, então, a carreira número 3 agora com 12 pontos baixos. Na carreira número 4, nós vamos fazer 3 pontos baixos, 1, 2, marco o primeiro, 3 pontos baixos e no próximo, um aumento. 1,
2, 3 pontos baixos, no próximo, um aumento. Então, essa sequência é por 3 vezes também, até finalizar a carreira, que eu já tô chegando aqui no finalzinho. E finalizo, então, essa carreira número 4 com 15 pontos baixos. Carreira número 5 agora. Na carreira número 5, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento, também por 3 vezes. Então, fiz 2, 3 e 4. No próximo, um aumento. Repito isso por mais 2 vezes até finalizar a carreira. Finalizo, então, a carreira número 5 com 18 pontos baixos. Na carreira número 6, agora, a nossa sequência vai ser a seguinte: 2 pontos baixos e um aumento, e eu repito isso por 6 vezes agora. Então, 2 pontos baixos, no próximo, um aumento. E vou seguindo nessa sequência até a gente finalizar a carreira. Já retorno aqui com vocês. Finalizo, então, aqui a carreira número 6, agora com 24 pontos baixos. Nas próximas carreiras agora, a gente vai fazer carreiras de ponto sobre ponto. Por quantas carreiras que a gente trabalha? Até a cabeça ficar mais ou menos no tamanho que a gente quer, de comprimento aqui. Então, eu vou trabalhar umas 4, 5 carreiras. Quando eu achar que tá do tamanho que é bacana para esse nosso coelhinho, eu retorno aqui com vocês e digo bem certinho por quantas carreiras que eu trabalhei ponto sobre ponto aqui. Então, essas carreiras de repetições de ponto sobre ponto vão ter 24 pontos baixos em cada uma delas. Bom, trabalhei aqui, então, por 7 carreiras. Trabalhei da carreira número 7 até a carreira número 13, fazendo apenas ponto sobre ponto. Então, eu estou agora na carreira número 13. Na carreira número 14, a gente vai começar a diminuir novamente. Antes de voltar aqui com vocês, o que eu já fiz também? Eu já coloquei aqui os olhinhos com a trava de segurança. Então, eu coloquei os olhos entre as carreiras 8 e 9, e eu deixei 4 pontos de distância entre eles. Então, olhinhos bem próximos para esse coelhinho. E agora, então, vamos começar com a carreira número 14. Na carreira número 14, a gente vai fazer diminuições. Então, nossa sequência nessa carreira vai ser 2 pontos baixos, 1 e 2. E na sequência, uma diminuição. Dos próximos 2 pontos, eu pego uma alcinha de cada apenas e faço um ponto baixo. E eu repito essa sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Vou fazer a minha carreira 14 aqui, já retorno com vocês. Carreira 14 finalizada. Vamos então para a carreira número 15. Na carreira número 15, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição, e vai repetir isso também por 6 vezes. Então, um ponto baixo. Nos próximos 2, pego uma alcinha de cada um dos 2 e faço o meu ponto baixo. Repito isso por mais 5 vezes. Terminei aqui a carreira 15, tenho agora 12 pontos baixos. E na carreira número 6 agora, a gente vai fazer 6 diminuições. Antes de eu fazer essa carreira de diminuições, eu vou pegar e colocar enchimento aqui dentro da cabeça.
Então, vou pegar a fibra siliconada e vou ir colocando aos pouquinhos até dar o formato da cabeça. Vou colocar na minha aqui, e assim que a cabeça desse coelhinho estiver pronta, eu já retorno com vocês pra gente finalizar a peça. Terminei de colocar o enchimento aqui, ela já tá fofinha, mas não tá bem cheia, que eu não quero que ela fique redonda, essa cabeça. E agora, então, a gente vai para a carreira número 16, que vai ser a última carreira da nossa peça. Nessa carreira número 16, a gente vai fazer 6 diminuições. Então, todos os 6 pontos a gente vai fazer sendo diminuições. Então, pego de 2 em 2 pontos e uma alcinha de cada um deles. Não vou usar o marcador, que aqui eu posso ir contando simplesmente os pontos. Então, 1, vou para o próximo, mais uma diminuição, 2, os próximos 2 aqui, terceira diminuição, quarta diminuição, quinta diminuição e a última, a sexta diminuição. Já posso cortar a linha, arrematar o ponto, e agora a gente vai colocar essa sobra de linha na agulha de tapeçaria para a gente fazer o arremate desse anel mágico aqui. Desse falso anel mágico, no caso. Então, vou passar minha agulha por todos os pontos que eu fiz. Só dou uma apertadinha para fechar o anel mágico e passo essa linha aqui por dentro para arrematar ela. Tenho aqui, então, finalizada a cabeça do nosso coelhinho. Dou uma ajustadinha nela aqui, para ela ficar num formato bacana. E posso passar para a próxima parte. Eu vou dar uma parada nesse momento com essa aula, para ela não ficar muito extensa. Retorno na próxima aula fazendo as patas dianteiras, os pezinhos e os arremates. A gente vai fazer o focinho, vai bordar uma sobrancelha e vai fazer a costura das partes do coelhinho, as orelhas e o bracinho na cabeça, e depois o restante na cestinha. Então, a gente retorna na próxima aula. Espero que tenham gostado do que viram até aqui. Se gostou, curta, comente e compartilhe. É rapidinho para fazer isso e me ajuda bastante. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!